maior tesouro da editora Epoch Nankin segue sendo publicado em tempo recorde aqui no Brasil! Estamos falando de Blueberry. É, cara. Ó, anos e anos, décadas, 50 anos sem sair completo do Brasil. E agora estamos completando tudo em 2 anos. Olha só, hein? 2 anos, 29 álbuns. Ué, mas não são só 4? É, mas nos nossos 4 tem 29. Por isso que é uma edição definitiva, tem muita coisa. E agora estamos inaugurando a pré-venda do nosso terceiro álbum de Blueberry. Que das duas uma, ou ele é top 1 ou ele é top 2 da editora Epoch Nankin. Eu fico trocando toda hora entre Eternauta, que tá pra chegar ainda aqui. Eu não gosto de ficar escolhendo filho, mas ele tá lá no panteão, assim, das maiores obras que a gente já publicou. Eu não vou dar minha opinião porque eu escolho filho fácil. Esse filho você não escolhe, ele se joga lá pro topo. Ele se destaca sozinho. Destaca sem muito esforço. Blueberry é incrível. Se você ainda não começou a tua coleção de Blueberry, aproveita este momento que nós estamos lançando o terceiro volume, nós vamos falar da importância deste volume neste programa aqui. E aproveita agora para pegar o número 1 antes que ele esgote. Isso. Porque lamentamos informar que ele está na sua reta final, tá? E ó que nós fizemos uma tiragem bala para aguentar até o 4. Mas periga achava, né? Então, periga não chegar no 4. Aí quando chegar o 4 tá faltando 1. E aí a galera vai começar a falar da reimpressão. E a gente sabe como a reimpressão é complicado. Gente, aproveita agora. Se é o seu caso, quer muito ler Blueberry, pega, porque o 4 sai ainda em 2024. É isso? Sim, isso. Final do ano. Vamos concluir agora, 2024. Oh, que maravilha, cara! Bem pra breve agora, pô. Bem pra breve. Eu gosto da Pipoca Nankin Editora, viu, Você cara? gosta? Eu também gosto. Eu gosto, mano. Porque Quer dizer, eu amo. Como um fã de quadrinho... Como um fã de quadrinho, eu gosto de uma editora que tem essa regularidade. Editora que você pode confiar, que você sabe assim, eu vou começar uma coleção na certeza que eles não vão cancelar e que vão até o final muito rápido, com muita qualidade editorial e gráfica. Promessa é dívida, pô. Compromisso. Compromisso, né? Promessa. E qualidade, né, cara? É isso. E qualidade. Ô, pessoal, e eu mostrei aqui o volume 2, que a gente tem em mãos, porque o volume 3 é exatamente desse tamanho, 388 páginas. Nesse momento estou finalizando a plotter para mandar para a gráfica para chegar para vocês aí no final desse mês. No final de agosto. Dia 31 de agosto. Ou seja, compila a mesma quantidade de álbuns então, né? Os álbuns 6 e 7 do integral francês. E no total aqui, ó, eu até separei os álbuns que vão ser publicados. Manda ver, deixa eu ver. Vai ser o Fora da Lei, Angel Face, Nariz Quebrado, A Longa Marcha, A Tribo Fantasma, A Última Cartada e O Fim da Trilha. O Fim da Trilha. Esses foram os álbuns publicados originalmente na França. E na França tem uma coleção de 9 integrais que reúnem vários desses álbuns. E aqui no Brasil a gente compilou os 9 integrais em 4. Por isso que você falou que no volume 3 está compilado o integral 6 e 7. Que por sua vez trazem esses álbuns aí. Que corresponde aos períodos de 1973 até 1986. De 86. De produção e publicação original nas revistas. Né? Essa publicação não é nem a dos álbuns, os álbuns individuais, é na revista. Nas revistas, né? Começou a sair várias, né? Antes era numa, depois foi abrangendo e saía serializado, né? Aí depois que eles serializavam uma história, aí mais pra frente ela era compilada num álbum, né? E aí os álbuns foram esses que você mencionou agora. Ô galera, e falando um pouquinho sobre o que tem aqui, é difícil falar sem dar qualquer spoiler significativo. Mas esse programa não vai ter spoiler, não vai ter spoiler. Nem do volume 2. Ixi, então é difícil mesmo. Porque o 3 é consequência direta do que acontece Então, aqui, se vocês forem dar um spoiler, vocês avisam, a galera pula, o spoiler então. começa agora. Sem spoiler. Começa agora. Porque quem leu o volume 2 viu como terminou, né? Mas até aí não é spoiler. Spoiler. Agora, vai. Se você não leu o 2, bom, terminou, Blueberry tá preso. Isso. Né? Ele foi preso injustamente, foi deposto lá do cargo dele de tenente do exército, ele é um ex-tenente agora, injustamente acusado do roubo do ouro dos confederados. Tesouro dos Confederados, que é a grande saga do final aqui do volume 2 nosso. Exatamente. Né? Então, começa com ele preso. E ele tá preso, tipo, num lugar da pesada lá, Francisville. Na penitenciária de Francisville, que era muito casca-grossa mesmo. Aí já começa a genialidade do Charlier. E fim do spoiler, então. Fim do spoiler. Mais ou menos, ele tá preso ainda. Nem
dá pra dizer que isso é tanto spoiler assim, pô. É spoiler. É a sinopse básica, né? É, sinopse básica, exatamente. Ele tá preso. O Chalé poderia fazer uma trama de cadeia que é daquelas típico comum, chavão, saca? Mas não. Já começa dando várias reviravoltas. E aí nós temos Blueberry tendo que realizar uma missão, porque essencialmente é isso, né? Tem sempre um monte. Que também tá cheia de nuances também. Ele é forçado, de certo modo, a buscar alguma coisa. Não vou dar spoilers aí de fato, né? Pelas autoridades corruptas. É legal que ele acha que por um momento ele tá entrando nessa missão por acaso, assim, por conta do totalmente o acaso. Mas não, ele tá envolvido numa baita de uma manipulação, né? Sim. Aí a gente o Charlier é muito hábil nisso, construindo todos esses detalhes e mostrando pra gente essa grande trama que o Blueberry tá bem no meio, Você vê ele saindo da prisão para realizar essa missão. Você vê pela primeira vez o Blueberry completamente de mãos atadas em relação ao destino, em relação a todos que o cercam. Blueberry é um cara sempre tão ativo, que combatia a autoridade, um cara que ia pra cima, rebelde pra caramba e tal, mas ele tomou tanta porrada na vida que ele tá, ele tá capengando. Sim, ele né? tá fisicamente muito fraco, né? É legal você ver essa transformação do personagem ao longo de todos os álbuns, né? Sim. A humanidade que tá presente no personagem, de fato. Demais da conta. Ele vai envelhecendo, né? Ele vai ficando com o cabelo branco, ele vai ficando com as feições mais pesadas. Isso. O tempo que vai passando aqui, o tempo de produção dos álbuns, tá passando na vida real, tá passando de fato pelo Blueberry. De álbum pra álbum tem essas elipses, né? Porque às vezes o Charlier e o Gil Roy, eles ficavam 3 anos sem publicar nada, assim, do Blueberry. Aí depois, quando eles voltavam, o personagem também envelheceu, e aí só fala, tipo, ele ficou 2 anos trabalhando nas minas, não sei da onde. Então ele vai envelhecendo, isso é muito legal, né? Essas elipses. E aí, o Charlier e o Giraud, porque aqui nessa altura do volume 3, o Giraud já se envolve bastante na questão dos roteiros, né? Aí eles começam a apresentar o que será que eles ficaram fazendo nesse período que a gente não viu, né? Isso é muito legal. Não só o personagem avança, como o cenário também, né? O cenário porque ele mostra o avanço do Velho Oeste dos Estados Unidos. Sim, exatamente. A modernidade chegando, enfim, realmente é vivo o universo que os dois construíram. Mas assim, tentando evitar os spoilers novamente, estou falando com cuidado aqui, né? De repente qualquer coisa põe um pi na minha boca na edição. Mas novamente falando com cuidado, então ele sai da prisão para realizar essa missão aí por parte das autoridades corruptas, achando que fazendo isso ele tem alguma chance de escapar, de fugir ou até de se regenerar, de provar a inocência dele. Isso. Então, ao longo de todo esse álbum aqui, das 388 páginas, nós vamos ver o Blueberry novamente evitando um complô para para matar o presidente, né? Ele salvando o presidente e ele fazendo o diabo a 4 aí para conseguir provar que ele é inocente e de repente até pleitear, quem sabe, né? A reintegração dele ao exército. Isso. Né? Escapei fácil, escapei bem, né? E agora tem muita coisa pra falar a respeito da arte aqui também, galera. Meu Deus do céu, não dá vontade de falar de tudo. Eu ter que fazer um programa depois com spoiler pra falar de tudo. Porque, Ale, primeiro, antes de mais nada, antes de falar da arte, que é maravilhosa, o Charlier, ele é um gênio inigualável dos roteiros. É impressionante. É um negócio impressionante. E a gente vê ele melhorando pra acompanhar o gênio, que é o Jean Giraud, também conhecido como Moebius. E ele faz umas coisas, nessa altura do campeonato, ele tá envolvido muito com televisão, ele tá fazendo série de TV, ele tá tentando adaptar alguns quadrinhos dele pra televisão e tá fazendo documentários, ele tem bastante experiência com documentário. E um dos documentários que ele faz, e depois isso chega até a passar na TV, é sobre o assassinato do Kennedy. E todo o estudo, toda a documentação que ele arrumou pra fazer esse documentário do assassinato do Kennedy, ele usou pra desenvolver o começo desse volume 3, né? Que é o atentado contra o presidente Grande. Exato, então tem muita coisa de história real, não necessariamente do faroeste, ele pega de diferentes momentos e coloca tudo nesse caldeirão dessa história. Faroeste também, mas não só do faroeste. Tem bastante eco com a vida real, assim. Desde o primeiro volume tem isso, né? O Blueberry não se propõe a ser um retrato fidedigno do Velho Oeste, né? Mas ele pega elementos, pessoas reais que existiram, os indígenas, os generais e tal. Ele pega isso aqui, pega um momentos chaves do desbravamento do Oeste e ele vai fazendo essa costura fictícia. Ele mistura realidade e ficção, né? Isso, a moda dos grandes westerns, né? Que vem lá desde John Ford, desde antes. A ambientação de western é totalmente fidedigna. Os fatos históricos, não. Isso. Ele cria muita coisa em cima de fatos históricos. Um dos capítulos aqui, por exemplo, que eu mencionei é a Longa Marcha, que é um êxodo que os indígenas fizeram que realmente ocorreu de fato. Com os navajos, né? Ele se vale desse momento histórico
para inserir o Blueberry na trama. Isso. E o Blueberry, junto com os Engineers, já estão sendo a força motriz por trás desse álbum em particular. Isso. Você falou uma coisa muito boa, cara, que eu tenho certeza que acontecia nessa época mesmo, que é o Moebius, ele era tão foda, mas tão foda, e o Charlier percebia isso, então Moebius puxava Charlier puxava Moebius. Isso. Em nenhum momento, nessa obra inteira de Blueberry, eles se acomodaram e continuaram fazendo mais do mesmo. Não. Eles só evoluem, só Mas avançam. você sabe uma... Blueberry é foda do começo ao fim, mas ele é melhor a cada volume que Eu passa. fico impressionado, eu sempre acho, eu falo, puta, o volume 2 tem, sei lá, é o ápice aqui. No meio do volume 2 a gente tá no ápice. Aí não, aí vem mais surpresa, vem mais surpresa. Tem como, cara. Não. Perto do 3, o volume 2 já ficou pequeno. É impressionante essa escalada. Uma coisa que é legal é que todo mundo que tá aqui nesse programa, mesmo quem não compra Blueberry, sabe que Blueberry é foda. Mas existe uma diferença entre saber E ler. e ler e acompanhar. E a gente vê a história sendo editada aqui com a gente, se desnudando na nossa frente em tempo real. É a coisa mais e linda que participando tem. disso, é isso que você falou, é a coisa mais linda que tem, É mano. poder analisar o maior desenhista de quadrinhos do mundo. Do mundo! Na sua maior evolução, assim, porque o Blueberry é o começo de carreira e até o final da carreira ele fez. E aí, Mas ainda antes de entrar na arte de novo, eu queria só fazer um comentário que você falou do longo período entre eles e você mencionou sobre um puxar o outro, né? O que aconteceu foi que durante esse período aqui de 73 a 86, a dupla Charlier-Giraud começou a ter vários problemas contratuais em relação à publicação de Blueberry. Quem se recorda dos programas anteriores sabe que Blueberry é publicado lá pela Dargaud e vários problemas com a editora deixaram eles insatisfeitos. E isso justifica as longas pausas que a publicação de Blueberry sofreu, porque eles queriam migrar para outra casa editorial e eles não conseguiam por conta de contrato. E esse assunto chegou até mesmo aos tribunais. Não vamos entrar em detalhes, isso é descrito de forma primorosa nos extras. É que tem aqui. muito texto de apoio, muito mesmo. Mais e de tá 20 tudo escrito páginas. aqui. Aliás, isso aqui é o volume 3 é um dos principais aí de extra. É muito bom. Leia os extras, gente. As histórias são maravilosas, mas os extras, assim, é aula. É aula. São absolutamente espetaculares para entender todo o contexto e entender melhor Charlier e Giraud. São impressionantes. Para você se organizar também mentalmente, o extra marca o fim de um integral francês, né? Marca o início, né? Isso, marca o início. É um texto extra introduzindo tudo que a gente vai ler nas histórias depois. Quando você chegou num outro extra, você acabou um volume e tá começando o outro. E é maravilhoso que os autores, além de contextualizar o que está acontecendo com Charlier, com o Giraud e todo o cenário ali das editoras e tudo mais, as revistas, eles começam a analisar as histórias mesmo. Falar como é que a evolução da arte, reparar quadro a quadro, como é que o Giraud foi genial em determinada página. Então tem a análise do período somada à da arte mesmo. Análise crítica. Exatamente. É espetacular esse lance. Por que eu mencionei isso? Porque justamente esses longos hiatos acabam criando certo ruído de comunicação na produção do álbum. Por exemplo, tem uma hora que o Charlier muda para os Estados Unidos, passa uns anos lá. Justamente por conta da TV. Por conta ele vai da pra lá TV pra e estudar tal. e tal. Aí a comunicação fica difícil com o Giraud. Eles falam que eles correspondiam por carta, majoritariamente. Aí tem uma Pois greve, tipo, anos no 70. sistema de correio lá, e aí o Giraud não sabe o que fazer. Ele tem o começo de uma história, mas não sabe como desenrolar, só que o prazo tá rolando. E aí agora, ele fala, quer saber? Eu vou continuar a história aqui, eu vou continuar desenhando. De forma muito fortuita, acaba sendo um acaso muito grande, muito bacana, justamente o momento em que ele está tendo dificuldades de receber roteiros do Charlier, que ele está receber a comunicação do Charlier por vários motivos. O duplo dele, o duplo Moebius, está começando a aflorar. Então, ele começa a completar esses roteiros por conta própria. Isso, pode crer. Ele faz as páginas e depois ele manda pro Charlier e fala, agora você coloca diálogo. Quase um esquema Marvel. Do Marvel. Assim. Beleza, não chegou o roteiro pra mim, então eu vou desenrolar, porque o prazo tem que acontecer, o álbum tem que enrolar. Aí o Charlier completava com diálogo. Inclusive, tem um extra aqui que mostra o que era pra ter sido o roteiro original do Charlier, e aí o que o Moebius fez. E aí sensacional. Ele fala, caraca, o Charlier, bom, eu preciso dar um jeito aqui, né? Olha aí. E aí tem uma coisa muito bacana, porque é isso, o terceiro álbum começa em 73. 75 tem o quê? Fundação da revista Metal Hurlante, que tem especial aqui. Então o Moebius já desabrochou completamente. Ele começa a virar Moebius, o Giraud começa a virar Moebius logo aqui no volume 2. No 3, ele já tá, tipo, monstruoso, assim. E aí tem a Metal Hurlante, e algumas dessas páginas do volume 3, ele desenhou enquanto ele estava desenhando o Incal. Então tem muita essa mistura, assim, tipo, Giraud e Moebius, assim, essa mistura, essas pesquisas que ele estava fazendo para fazer a arte o melhor possível. Bicho, mas é tão bonito de ver isso. Quem lê o Incal vai sacar, vai falar, opa,
Esse Jinro aqui é diferente. Esse eu conheço. Ele não para de assinar como Jinro. Não, nunca. Ele segue assinando como Jinro do começo ao fim, de Blueberry. Mas ele já tem muito de Moebius. Já incorporou o Moebius. Já foi influenciado pelo Moebius. Já. Olha só, 2 comentários. Quando os autores finalmente conseguem fazer o desembaraço em relação a Dargo e são liberados do contrato deles, um pouquinho mais pra frente eles estreiam na Metal Hurlan. Metal Hurlan 38. O Blueberry ganha a capa e já tem um destaque, assim, um novo Blueberry de Gir. Né, já dando destaque, assim, tipo, o Blueberry chegou, voltou. Foram 3 anos de pausa, né? Essa foi a pausa mais longa deles, mais longa. Né? Que foi uma pausa não só para eles descansarem, foi realmente essa pausa problemática aí, né? E nesses 3 anos, você imagina o fã esperando para chegar? E o que aconteceu foi que o Charlier, revisando o contrato que ele tinha com a Dargo, ele viu que ele não tinha obrigatoriedade de prazo. Ele poderia ficar mais 50 anos sem fazer Blueberry. Então ele realmente parou para o pessoal da Dargo entender que ele não ia mais fazer lá. Aí os caras viram, passaram 3 anos, esse cara não vai mais entregar pra gente, vamos liberar eles das obrigações olha só, e tal. Cara. E beleza, cada um segue o seu caminho. Foi isso, aí quando ele foi liberado, aí a coisa retomou. Acabou de certo modo amigável, assim, né? As partes se entenderam e eles tomaram o rumo deles. Uma coisa que é interessante dizer também, sobre o roteiro do Charlier principalmente, é que antes eles publicavam na Pilote. E a Pilote era infanto-juvenil, sempre teve essa pegada bem mais jovem, assim. E o Charlier, como editor da Pilote, ele sempre insistiu muito nisso, de fazer quadrinhos mais para toda a galera, assim, para toda a família, né? E o Blueberry começa nessa pegada. Só que quando ele chega no Humanoid Associé, ele fala, opa, aqui tá liberado, bicho. Aqui é outro rolê. Os caras estão falando de várias paradas. Tem assassinato, tem sexo, tem drogas. É quadrinho para leitores maduros mesmo, né? Então, eu posso dar uma aumentada no volume do Blueberry. O próprio Charlier pensa isso. Exatamente. Influenciado ali pelo Jinro também, que queria que a coisa crescesse. Aí, bicho, a parada fica descomunal, fica animal. A gente vai ter aqui em Blueberry o que o Sam Peckinpah fez no cinema, assim. Faroeste maduro, faroeste adulto, faroeste foda pra caralho, sem fazer concessão, bicho. É espetacular, é espetacular. Quando junta essas duas coisas, pum, explode. Aí é o melhor do Blueberry. E aqui, já que você mencionou a arte, tem algumas coisas também. A gente sabe, quem viu os primeiros vídeos, quem leu o primeiro volume, sabe que o Jinro, ele era um discípulo direto do Jihé, do Jijé. E a arte deles era muito parecida. Inclusive, quando o Jijé substitui ele... No comecinho no volume 1, você não consegue... É indissociável. Você não consegue saber quem fez o quê. Né? O Jinro era muito parecido. Mas ele vai se distanciando cada vez mais. No volume 2, você vê um pouco disso daí. E no volume 3, é realmente o momento em que ele se torna Moebius. Então, essa transformação, ela é gradual. E, até além dos extras, você percebe assim... O Jinro, ele se debateu um pouquinho, né, ele teve um pouco de dificuldade até chegar no formato ideal. Então eles explicam isso tudo a respeito do álbum Angel Face. Como ele ia tentando, ele dá uma abusada no uso de rachuras, de pontilhismo, de um monte de coisa tal, tentando criar o seu próprio caminho, algumas vezes sendo mais bem sucedido do que em outras, né? Mas até que chega no álbum seguinte. Isso. O álbum seguinte que você já enxerga as massas que o Moebius faz, a limpeza da linha dele e vários aspectos. E aí entra uma questão de temática também. Eu separei aqui umas aspas, só que eu vou pedir para você ler, Bruninho, porque eu tô sem o meu óculos. Começa aqui, ó, no logo. Logo seria o duplo Moebius quem continuaria essas pesquisas com Arzak. Antes de seguir, eu acho que deve ter uma galera confusa com isso, né? O duplo. Moebius é realmente um artista que são dois. São dois. Por isso que ele é o maior de todos. Isso que eu tô falando, entendeu? Ele assinava como Jinro, depois ele passou a assinar como Moebius, e ele seguiu tanto como Moebius como Jinro, tentando manter estilos diferenciados para cada alcunha. Olha que mestre, né, cara? E a pesquisa dele para ele se tornar Moebius, grande parte dela foi feita no próprio Blueberry, né? No próprio Blueberry. Então vamos lá. Voltando então. Logo, seria o duplo Moebius quem continuaria essas pesquisas com Arzak. Arzak já lançado aqui no Brasil também pela editora Nemo muito tempo atrás. Reinterpretando os diversos temas presentes no realismo de Gir-Hold, né? Ou seja, imagina, Moebius reinterpretando ele próprio, né? Reinterpretando ele próprio. Olha isso, cara. É muito louco. Olha isso, cara. Os desfiladeiros naturalistas do Oeste se transformariam em formas abstratas de pedra. O indígena se tornaria um guardião místico. E o cavalo, uma criatura voadora que pode ser montada. Nossa, olha isso, olha a percepção, cara. Como é que eu transformo o meu faroeste num sci-fi? Olha que da hora, cara. Mas essa investigação estética já germinava em O Fora da Lei,
como atesta a capa, pintada durante o verão de 1974, que dá destaque importante a um amontoado de rochas muito moebiano. Tais rochas são bem mais próximas do universo de Arzak do que aquelas desenhadas para a capa de O Espectro das Balas de Ouro, 2 anos antes, ou mesmo do que aquelas, de muito mais tarde, de Sombras sobre Tombstone, em 1997. Ou seja, mesmo no volume do 4º álbum, tá diferente dos volumes do 3º álbum. Que é o momento em que ele encontra, de fato, a identidade dele como Moebius. Eu achei esse comentário aqui genial, que tá nos extras, tá, galera? Pô, é muito legal. Essas comparações que vai fazendo com o período, né? Pô, ele faz o desvio, depois ele vem com o Isaac, aí começa a aproximação dele com o Jodorowsky, Kincal, etc. Tudo isso se vê em Blueberry, né? É muito bonito. É por isso que a gente falou, a coisa mais importante para entender o maior desenho de quadrinhos de todos os tempos é Blueberry. É isso. Isso é absolutamente fundamental para quem leva quadrinho a sério, sabe? Além da história ser maravilhosa, uma delícia, a gente já vai comentar mais ou menos o que acontece em cada um desses álbuns, é um estudo de caso do maior desenho de todos os tempos. É maravilhoso. E aquele editor nós temos Blueberry e Incal. Essas duas coisas. Logo. Nossa, olha que delícia. Pega o Incal, ela inteira, aí depois vai pro Blueberry, depois volta pro Incal e começa a entender a mente desse gênio. Vai fazer um bem danado pra vocês, como pessoa e como artista também. E essa nossa edição é duplamente importante, por quê? Porque é o desabrochar do Moebius e também a última que o Chalier escreveu de fato por completo. Porque o Fim da Trilha, que é o último álbum que tem aqui na nossa edição, que tá compilado, no volume 3, que está compilado aqui, foi o último álbum, saiu lá em 1986, foi o último álbum que o Chalier escreveu. Escreveu a conclusão. A conclusão inteiramente. Depois ele deixa as anotações, ele conversou sempre muito com o Giraud, porque são coautores mesmo, né? Sim. Não tem muito isso de roteiro e desenhista. Nessa altura do campeonato, depois do volume 2, os dois estão colaborando mutuamente com o Giraud, escrevendo cada vez mais. E olha só como as coisas são, né? Começa roteirinho e arte. E aí vai se embreando, a ponto do Giraud colocar cada vez mais dedo no roteiro. Aí, mais pra frente, pouco depois, o Chalier morre. Exato. Olha como passa direitinho. Ele morre em 88, né? Ele morreu em 89, se eu não me engano. 89? Como naturalmente a série passa a ser do Jean Giraud, né? Ele vem se acostumando. E o Giraud retoma ela em 90, né? Se eu não me engano, é em 90 que ele retoma, que vai ser o nosso 4º e último integral. Não é louco que o último álbum que ele escreveu chame No Fim da Trilha? O Fim da Trilha. É profético, né? É até estranho, né? O Fim da Trilha, que de fato pro Chalier foi. E foi um momento que eles fizeram um trabalho tão frenético aí nessa reta final de Blueberry, que Blueberry sempre termina com o fim do capítulo. Esse daí, eles simplesmente colocaram fim. A série Blueberry poderia terminar naquele momento, estaria tudo certo, estaria tudo bem. O Giraud mais pra frente retoma ela. Porque ele sabia que o Chalier tinha planos ainda, né? E deixou anotações, muitas anotações deixou muita coisa, e tudo mais, né? Mas o Giraud, ele tava exausto no final desse álbum. Ele fala assim, olha, o Blueberry, nessa altura do campeonato, ele já representava uma soma, uma coisa muito importante economicamente pro Chalier. E lembrando era o principal trabalho. Spin-offs do personagem que pipocavam pra lá e pra cá, né? Juventude de Blueberry já tava rolando, nessa época. Exatamente. Só que o Blueberry é muito importante pro Chalier, que depois ele tentou fundar outras revistas, tentou várias outras paradas, mas o que mais dava grana pra ele era a franquia Blueberry. O Giraud, o Moebius, ele já estava em outras, né? Ele tinha a revista Metal Hurlant, ele já estava produzindo um monte de coisa. O Jodorowsky tinha levado ele para fazer a adaptação do Duna, saca? Acabou não dando certo, já estava rolando em Cal, já estava rolando um monte de coisa. Ele tinha outras fontes de renda, vamos dizer assim, né? Já era muito, muito popular, muito famoso também. Aí no finalzinho... Se envolveu muito com o cinema, embora Duna não tenha dado certo, se envolveu muito com o cinema. Fez um monte de design para cinema, exatamente. No final do Fim da Trilha, ele tá exausto, ele escreve uma carta pro Chalier e falou, ó, se continuar nessa toada aqui, nesse esquema nesse ritmo industrial de fazer quadrinho, eu tô fora, eu não aguento, eu vou cair em depressão, não dou conta mais. É muito roteiro, é muita coisa pra eu fazer. Como a gente pode solucionar isso? Aí acaba, por isso que eles falam, então vamos acabar. Tem bastante conclusão de arcos de personagens. Quase 15 anos de histórias são concluídos nesse terceiro álbum, que especificamente na Fim da Trilha. Tem muito fechamento. Aí eles pensaram, bom... Personagens que apareceram lá atrás, eles começam a retomar aqui, reaparecer também, e aí você consegue entender quem é o grande arquiteto desse complô que... Não vou falar nada, mas quem é o grande arquiteto desse complô que envolve o Blueberry e envolve todo um aspecto aí para derrubar o governo dos Estados Unidos, que curiosamente continua atual, digamos assim, mas não quero entrar nesses meandros,
mas realmente ele amarra todas essas pontas. Então, Blueberry poderia ter terminado naquele momento. Quase foi o fim do Blueberry. E gosto de pensar que se o Moebius soubesse que o Charlier tinha só 3 anos, talvez ele tivesse, vamos lá, vamos fazer. É verdade. Exato. É Porque verdade. eles tinham 14 anos de diferença. E essa amizade, esse respeito, é muito bem dito isso nos extras, assim, porque o Moebius já era, tipo, o cara, o Giraud já era muito foda. Só que o Charlier, sendo mais velho que ele e tal, ele sempre se vestiu de gravata. É engraçado que eles escrevem assim, o Moebius estava sempre de calça jeans ou moletom, qualquer camiseta e tal, tênis. O Charlier sempre terno, gravata, mesmo quando ele tava sem terno, ele tava de gravata, camisa e tudo mais. Ele tinha essa coisa mais nome de negócios. E aí, quando ele dava bronca no Giraud, tipo, não, isso ficou ruim. Ele era o cara que conseguia falar, não, essa página ficou ruim. Não, esse layout não funciona, essa capa ficou ruim. O Giraud ouvia, ia lá, refazia. Mesmo já sendo esse cara mais fodão. Ele ouvia muito o Charlier. Então tinha um respeito mútuo muito grande entre os dois. E tinha uns momentos que o Charlier falava... O Charlier estava sendo benevolente com essa coisa dos roteiros, né? E quando o Giraud mudava, ele mudava os diálogos, então... Mas em alguns momentos ele mandava explicitamente, não modifique isso. Não modifique. E é legal que quando ele começou a perceber que o Giraud propunha muita coisa legal para a história que ele tinha começado, ele detalhe, abraçava, o Charlier ele fazia muitas séries de uma vez e tinha essas coisas dos documentários. Então ele mandava picado os roteiros pra galera. Não era tipo, tá aqui o roteiro das 48 páginas de quadrinho. Ele mandava 3, depois ele mandava 4. Aí o desejo tinha que ficar, Charlier, cadê? Já fiz as páginas. Manda mais. Mas ele mandava. Mandava, não mas era mandava só picado. sinopse. Não, mandava do Marvel. Mandava, só que mandava picadinho. É. Aí quando os dois às vezes estão com um mar de distância, estão em outros continentes, teve essa coisa do Giraud se colocar mais, e escrever mais e desenhar mais. E o Charlier sempre entendeu isso e falou, puta, isso é ótimo, meu desenhista tá feliz, ele tá criando, ele tá propondo coisa nova. Então eu vou deixar. Cada vez ele foi deixando o Giraud escrever mais de vez em quando desenvolver mais a história. Ó, isso aqui não muda, isso é sim. importante. Aí ele chegou a fazer correções assim de história nos balões daí. Ele colocava, às vezes ele ressaltava uma coincidência de alguma coisa que o Giraud não pensou muito bem, ele ressaltava a pessoa falando, nossa, meu Deus, que coincidência. Sabe umas coisas assim? Mas ele sempre procurou deixar o Giraud satisfeito. E por sua vez, o Giraud sempre ficou muito satisfeito com todos os textos que chegavam do Charlier. E aí, por isso você vê que acaba sendo um balão de ensaio pro Giraud também, para conseguir fazer as suas próprias histórias um pouquinho mais pra frente. Né? Que coisa legal. Pega a lista de histórias aí, porque a gente falou da história envolvendo a tentativa de assassinato, só que depois entram 3 histórias que são maravilhosas, que fazem parte do ciclo dos índios, né, Lê? São 2 ciclos que a gente tem aqui, né? Esse primeiro ciclo que a gente falou, do Blueberry fora da lei de fato, né? E o segundo ciclo, que seria o integral 7 do francês, segunda parte do nosso quadrinho, é o ciclo dos indígenas. Na verdade, o segundo ciclo dos indígenas. O primeiro acontece lá na frente, lá atrás, quer dizer, né? E agora pela segunda vez, só que agora ele vai viver com os indígenas. E esse momento é muito bonito. Vão ver os nossos primeiro e segundo vídeo para saber os outros ciclos, que a gente fala tudo já nos outros vídeos. E uma das histórias chama Nariz Quebrado, né? Que é o nome dele, que ele recebe o nome dos indígenas. É Tsinapá, é o nome que ele recebe. Porque ele realmente ele é aceito pela tribo ali e vive com eles. É um dos únicos momentos que a gente tem o Blueberry tentando constituir família lá, assim, tipo, eu vou ficar fixo. Porque ele sempre foi esse rebelde e tal, andando pra lá e pra cá, resolvendo pepino. Tentando achar seu lugar no mundo. Achar seu lugar no mundo. E com a tribo ele encontra. É muito bonito isso daí. Claro que isso vai desenrolar numa trama gigantesca, envolvendo inclusive o governo norte-americano e tal. E ele vai se ver ali dividido entre 2 mundos, né? Entre os brancos e entre os peles vermelhas. Nossa, isso é tão bem discutido, isso é tão bem feito. Gera alguns conflitos, né? Porque os indígenas falam assim, agora você vai voltar a ser branco, agora você vai ficar do nosso lado. E ele não quer ele não pode de forma nenhuma permitir que exista um massacre entre os indígenas, mas ele também tem as raízes dele, ele é um ex-militar, né? Ele tem aquela coisa ainda de hierarquia na cabeça dele e tal. Ordem. Isso, então ele fica assim tentando equilibrar equilibrar na balança as 2 coisas, né? É muito, muito interessante. E é nessa época que ele tá com a tribo que eles apresentam alguns personagens mais maravilhosos de Blueberry de todos os tempos. Entre elas, a Shine. A gente tinha visto no volume 2 que o Blueberry se engraça ali com a Chihuahua Pearl, né? Que é um dos amores da vida dele. E aí na tribo tem a Shine também, que é uma personagem fabulosa e muito legal, porque eles começaram a se conscientizar também. Tem vários caras legais, vários heróis fodões aqui na nossa história e vilões. Cadê as mulheres? Né? Nesse amadurecimento, permitido inclusive pela Metal Orlan, vamos trazer protagonismo, trazer mais mulheres para a parada. Aí eles criam a Shine, que é uma personagem maravilhosa. Aí vai ter todo o rolê com o Vitória e tudo mais, que é um dos indígenas mais rebelde. Meu Deus, como é bem feito tudo isso, como é bem construído, como é respeitoso
com os indígenas, né? Vai ficando Muito. cada vez mais respeitoso, Desde cada o vez mais começo já era, né? vai ficando cada vez mais mais. cuidadoso, assim, com tudo, desde a da representação artística quanto os roteiros. É um negócio descomunal. Eu nunca li um faroeste como esse ali. É excepcional. É o melhor faroeste de todos os tempos. Agora eu posso taxar isso aqui pra vocês. por isso que com conhecimento de causa. É o melhor faroeste de eu todos os comentei tempos. em alguma live, Foi alguma uma coisa live, assim, né? o Ale falou isso também. Que eu nunca tinha lido Blueberry até o final, então Ken Parker continua sendo o melhor pra mim. Até no nosso top 6 quadrinhos de faroeste, eu e você colocamos Ken Parker Sim. no topo, né? Eu acho que eu... Na época, esse vídeo saiu, que diga-se de passagem, saiu antes da gente começar a publicar Blueberry de fato. Sim. O que a gente tinha lido era o que tinha sido publicado no Brasil, que era o quê? O primeiro álbum e parte do último, Uhum. que eu e você não lemos. O Daniel acho que leu, que é o da Sim, Panini, a gente sim. nunca pegou. Li. Mas lá da Abril a gente tinha lido tudo. Agora, Ken Parker, a gente tinha lido muito mais, porque saiu completo no Brasil. É. E aí a gente coloca Ken Parker na frente do Blueberry. Errado. O Ale falou que repensou Eu isso, fui mas obrigado a repensar isso, cara. Realmente, Ken Parker é genial, mas Blueberry, porra, cara, é absurdo. É que aquela parada, né? Quando você senta, vou reler Ken Parker do começo ao fim também. Você vai falar, caralho, isso é foda pra porra também. São obras seminais, cara. É isso que tá, né? São obras realmente seminais. E que bom que Blueberry tá sendo concluído aqui, porque era um crime não tá no Brasil, né, Um gente? absurdo. Era um crime. E aí, galera, o nosso terceiro álbum tem tudo isso que nós falamos, e no quarto, nós vamos continuar vendo Charlier assinando aqui. Charlier e Giraud. Pode reparar que na nossa capa tem Charlier de um lado, Giraud do outro. E na guarda a gente inverte, né? Giraud de um lado, Charlier do outro. Porque realmente ambos são importantes por igual. Uhum. E o Moebius, o Giraud, na verdade, quando segue as histórias, ele continua sempre acreditando em Charlier. Sempre. Por quê? Porque ele não tá sozinho. Charlier deixou muita ideia engavetada, muita coisa escrita, e aí ele toma tudo aquilo pra si, pega como missão concluir o trabalho do amigo, cara. Então ele continua, vocês ainda vão ver no quarto álbum Charlier e Giraud. Apesar de ser somente nesse momento o Giraud de fato Sim. colocando a mão na massa, porque o amigo já morreu. E ele faz isso mesmo, a gente até menciona um pouco isso no primeiro programa, mesmo estando exausto, mesmo produzindo todas as outras coisas que ele produzia, mas como um compromisso realmente de honra dele. Eu vou levar Blueberry até o final. É isso. Tanto que ele vai concluir isso daqui bem lá na frente, ele fica mais um tempão fazendo, sempre que dava ele ia lá e avançava um pouco mais na história do Blueberry. E em paralelo a isso, Juventude de Blueberry, o spin-off mais famoso, também seguiu saindo. Ah, e detalhe, é importante falar da Juventude do Blueberry, porque aí começa a entrar os assistentes. Chega uma hora que o Giraud fala, eu preciso de gente pra me ajudar, pelo menos na arte final. E aí começa a entrar a galera que vai depois fazer o Juventude do Blueberry. E é legal quando ajudando ele, né? Quando ele percebe e fala, putz, agora eu preciso de ajuda, não dá mais, tô fazendo muita coisa. Destaque pro Michel Rouge. Michel Rouge, que já começa a ajudar ele aqui. Mas a preocupação de manter a unidade é tão grande que o Moebius faz, o Giraud faz? Ele faz esboços extremamente hiper-ultra detalhados a lápis. Aí o Michel Rouge vem, ele passa a tinta por cima e o Giraud vem, pega a arte final e dá uma melhorada, dá o talento dele para ter a unidade do que é o traço dele. Ele arte finaliza a arte final. A arte final do cara. Vai ensinando, assim, como um educador mesmo. Depois vai entrar o Colin Wilson mais pra frente também para ajudar, que faz bastante coisa da Principalmente Juventude. em aspectos relacionados às massas sólidas que ele costumava usar de preto, as rachuras, a parte de pontilhismo que eu já falei também, para isso ficar bem a cara dele mesmo. Esse programa tá grande, mas dá vontade de ficar conversando aqui de tudo. Não dá. Eu quero ler, Blueberry. Posso falar mais? Só mais uma coisa. Pode. Um destaque, eles vão fazendo aos pouquinhos. Claro que só que vai ficando cada vez mais interessante. O papel dos coadjuvantes. Você vai se afeiçoando demais aos personagens. O Charlier, ele fala numa entrevista, ele fala, eu tive que aprender com o EG. O EG falava que em um álbum só você tinha que colocar ação, fazer piada e engajar os leitores. Era difícil. EG do Tintin, galera. E, claro, desenvolver a história do personagem principal. Então é difícil os leitores se afeiçoarem imediatamente aos coadjuvantes. Aí o que você faz? Em sucessivos álbuns, você vai trazendo esses coadjuvantes e dando mais substância para eles, dando mais personalidade para eles, às vezes com frase de efeito, com detalhezinho, detalhe a colar. E com o tempo, as pessoas estão completamente apaixonadas por esses coadjuvantes, o que acontece magistralmente em Tintin, né? Pensando no Capitão Haddock, por exemplo, é fenomenal, né? Então, aí o que acontece? Aqui a gente começa lá desde o primeiro, aparece o McClure, aparece o Redneck, aparece a Chihuahua, e vai indo, vai uns personagens assim legais. Quando eles retornam, quando o Redneck e o McClure se encontram
voltam de novo no volume 3, Nossa, é muito é uma louco. delícia. Você fala, puta, eles voltaram, que da hora. E eles já estão super definidos como Que era um como trio mega pessoas. legal lá no começo, né? Já estão super definidos como pessoas, assim. Quando eles decidem procurar ajuda com a Chihuahua Pearl, pô, quando ela aparece, você fala, ai, que da hora que ela voltou! É muito emocionante, cara, é muito legal. É. Você se afeiçoa por todo mundo, né? Por todo esse panteão de gente que eles criaram. É que nem a gente mencionou, muita gente volta pra arrematar a série, a Chihuahua, a Guffy Palmer, o A Vito, Guff, puta, legal demais. Bastante gente retorna e a gente tem um arremate aqui. Isso, e é arrepiante, é lindo ver algumas dessas conclusões, né? É o domínio pleno do formato de serialização, cara. É. Porque é isso, você só fica encantado com isso por causa de uma serialização muito longa, né? É. E que bom que o Moebius seguiu, o Moebius não, né? O Giro. Giro. Que bom que o Giro seguiu. E nós também vamos seguir. Em breve Yes. chega aí o volume 4. Dia 31 de agosto chega. Não, o volume 3 tem Volume de 3, agosto, volume é. 3, O 4, perdão. final do ano, Final né? do ano. Final do ano. Mas o volume 3 tá chegando agora, como é que vai fazer em termos de precificação e tudo mais? Mesmíssimo formato do volume 2, como a gente já disse aqui. Lançamento dia 31 de agosto. Total de 388 páginas, que é o que tem aqui. Animal, perfeito. Padrão Pipoca e Nanquim, vocês já viram aí no volume 2. Letreiramento do Orion, de toda a equipe aqui. A nossa Coisa- equipe de letreiramento e de diagramação, Arrebenta, a boca mano, do balão. eles arrebentam. O que você tá lendo aqui é idêntico ao que saiu original. Detalhe. É a transição perfeita do francês pro português. Porque Em tudo. Giro fazia o balonamento todo à mão e o letreiramento à mão também. Então tem um monte de fonte especial, grito, não sei o que era tudo feito à mão, colorido à mão e tal. Tudo recriado aqui pela editora Pipoca e Tudo Nanquim. recriado. Tudo isso no preço sugerido de R$ 219,90, o mesmíssimo preço do volume 2. Só que com 30% de desconto na Amazon, no nosso site, algumas lojas parceiras aí, R$ 153,90. Ah, não teve Mantivemos o valor, não reajuste! teve reajuste. Não teve Sem reajuste! reajuste, ó. Quem acompanha desde o começo tá que tá com a gente! Pô, que legal, mano! Foda. E aí, volume 4, daqui a pouco chega também. Sim. E aí, pro ano que vem, a gente começa a pensar nos spin-offs. Aí nós vamos pensar Opa. em Xerife Blueberry vem aí. Xerife Blueberry, o primeiro spin-off, né? Que é É. um volume só, dá cabo de Xerife Blueberry. E aí, mais pra frente, a gente pensa no Na Juventude. Juventude, que aí é uma série longa, tal qual o Blueberry clássico, né? E tem Blueberry moderno também sendo republicado. Inclusive, tá saindo um álbum novo na França agora também. Verdade. Nessa época aqui, a série nova de Blueberry, né? Que segue saindo. Assim como o Lucky Luke segue saindo, vários personagens, né? São abordados por outros atores nos dias de hoje, porque são franquias muito poderosas que não merecem ser deixadas no limbo. Sempre tá sendo atualizado. Beleza? Ó, link na descrição, vamos nessa, deixa um joinha aí pra gente e segue nos acompanhando toda quarta, sexta e domingo aqui no canal Pipoca e Nanquim. Valeu, galera!